imaginar uma festa na qual cada movimento, do menor gesto até atravessar o salão e cada detalhe visual, da mobília ao comprimento da barra do vestido, fossem regidos por um complexo sistema de regras e procedimentos? Durante séculos, tais rituais foram comuns para a nobreza europeia. E embora eles já tenham saído de moda, reconhecemos os seus elementos nos rudimentos de uma arte que nos é familiar, o balé. O balé do italiano balletto, ou pequena dança, originou-se na Itália renascentista como um misto de dança social e apresentação coreografada em reuniões aristocráticas. Em muitos aspectos, era uma maneira de impor às pessoas da corte formas aceitáveis de comportamento, como o modo de andar, de se curvar ou de segurar a mão de alguém. Tais regras também determinavam o vestuário e até a distância para se aproximar ou se sentar em relação ao rei. Com o tempo, o estudo do balé tornou-se um elemento central da vida da corte e o adequado domínio da etiqueta tornou-se decisivo para o sucesso ou não de um cortesão. A palavra etiqueta vem exatamente desta época, onde o rei distribuía etiquetas aos nobres quando eles chegavam ao pátio do palácio, contendo instruções de como deveriam se portar. O balé foi trazido à França no século XVI pela italiana Catarina de Médici, esposa do rei Henrique II. A dança, assim como as celebrações, tornaram-se mais exuberantes, com os mestres de dança ensinando elaborados passos aos jovens nobres e elementos narrativos estabelecendo um fio condutor. O foco passou da participação para a apresentação e a forma adquiriu mais pompa teatral, com cenários projetados por profissionais e uma plataforma ou palco ligeiramente erguidos com cortinas e bastidores. Mas foi na corte do século XVII de Luís XIV que o balé se refinou na arte que conhecemos hoje. O próprio Luís praticou balé desde a infância. Sua atuação como deus Sol Apolo, aos 15 anos, consolidou o papel central que o balé teria durante o seu reinado. E também deu a ele o título de Rei Sol, com seu traje dourado e esplendoroso e uma coreografia que promoviam a ideia do rei que governava pela vontade divina. Luís chegou a se apresentar em 80 papéis em 40 grandes balés, fosse como um líder majestoso ou às vezes atuando em partes menores e cômicas, antes de surgir ao final como um protagonista. Ele praticava balé diariamente, bem como esgrima e equitação. E através de seu exemplo, a dança tornou-se uma habilidade essencial para todos os cavalheiros da época. Mas a principal contribuição de Luís XIV ao balé não foi como dançarino. Ao fundar em 1661 a Academia Real de Dança, ele passou o controle do balé das corporações locais para a corte real. Para diretor, indicou o seu mestre de balé pessoal e parceiro habitual de apresentações, Pierre Beauchamp, que estabeleceu as 5 principais posições do balé ainda usadas hoje. Através de parcerias com Jean-Baptiste Ibrahim, diretor da Academia Real de Música, e com o famoso dramaturgo Molière, Beauchamp ajudou o balé a se consolidar como um grande espetáculo. Em 1669, uma academia de balé independente foi fundada, a Ópera Nacional de Paris. É considerada até hoje a companhia de balé mais antiga do mundo. O balé se afastou da corte real para o teatro e sobreviveu às revoluções democráticas e reformas que se seguiram ao longo dos séculos seguintes. Com o advento do movimento romântico, a fantasia e os temas folclóricos tornaram-se motivos comuns. E embora a influência do balé na França fosse diminuir, outros países como a Rússia iriam desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento. Felizmente, a maioria de nós não tem que aprender passos complicados apenas para socializar num casamento. Em vez disso, podemos ir ao teatro assistir a profissionais, que passam a vida treinando com rigorosa disciplina para treinar proezas que teriam sido inimagináveis na época de Luís XIV. E também podemos prestigiar a paixão com que estudantes de balé do mundo todo se dedicam a esta maravilhosa arte que é o balé. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a história do balé, sobre as origens do balé. Você tem alguma pergunta? Por favor. Agora sim eu entendi. Por que o balé tem esse sinônimo de elegância e nobreza? Exatamente. Viram como é importante nós entendermos a origem de uma arte que nos é milenar, uma arte que nós amamos tanto, né? E vocês perceberam como a etiqueta está tão vinculada ao balé clássico através dos movimentos que nós executamos até hoje, né? Muito bem. Vamos continuar? Ah, professora, tem mais uma pergunta.
Assim, a gente queria saber o que a gente vai pensar sobre o final do ano, se vai ser um balé de repertório. Vocês estão ansiosas para saber sobre essa história, né? Eu estava pensando que seria um tema para a nossa próxima aula. Nós poderíamos conversar sobre os contos de balé. Nós poderíamos estudar sobre os balés de repertório, né? Que os balés de repertório, eles foram todos realizados e montados no século XIX. Então é uma aula para a próxima, é um assunto para a próxima aula. E agora nós vamos continuar, meninas, nós temos que pegar a nossa última parte da coreografia, tá? Que nós estamos ensaiando. Então vamos lá, podem se posicionar. Isso, muito bem. E 5, 6 e 7 e 8, tanleté. 7 e 8, tanleté. E preparo, piti, bati, maton, beba, devo, repique, quarta, longe. E piti, bati, maton, beba, devo, re, quarta, longe. E valsa, tourna. E chassé, tanlevé, pique, ficou. E tanlevé, arabesque, passe, pique e ficou. E viro, chassé, pas, deixar, dégager, coupé, pas, devo, repique, arabesque, coupé. Petine, sustenta e ficou. E pas, de basque, 1 e 2 e 3, fica 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e balancei na ria e 2, sutém 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e foi 2 e 3, mantenha a distância e tanle, chassé, tanle, e passe, pas de bouger, passe e preparou. Ficou e chassé, granjete, ficou, prepara e quarta, longe. Muito bem, meninas. Nós vamos passar na música agora. Fala. Professora, depois que a gente fez essa sequência, eu entendi que agora os passos do balé são todos em francês. Entenderam por que os nomes dos passos são em francês? Todos eles têm um sentido. Eles foram criados lá na França. E quando ele criou o Béchamp, fez as 5 posições, nós usamos até hoje. E eles, então, naquela época, determinaram a nomenclatura. E, mundialmente, o balé clássico é em francês. Muito bem, meninas. Agora vamos passar para a música. Prepara. E 5, 6 e 7 e 8. E 3 e 4. 5, 7 e 8 e 5, 6 e 7 e 4. Muito bem. Sustenta. Isso, chassé, calma e coupé. Subiu, vale mais que 2 e 3, fica 4, 5, 6 e 7 e 8. 1 e 2 e 3, fica 4, 5 e 6, 7, sustenta. Isso, esperou. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7 e 8 e 2 e 3, ficou 4 e 5, 6 e 7, ficou. Muito bem. Nós precisamos continuar treinando, né? Isso. Insistentemente, incansavelmente. Bailarinas, a gente deve repetir, deve ensaiar sempre, né? A palavra repetir em francês significa ensaio, né? Então significa também a palavra repetir. Nós nunca repetimos igual, nós repetimos para fazer sempre melhor, né? A nossa aula de hoje foi muito boa, vamos nos preparar para a reverência. Isso, posiciona para nós fazermos um alongamento, mas para cá um pouquinho. Isso, vamos lá. Quinta posição, croisé, cresce o abdômen, braços até gravar, respira. E desce a longe na frente.
agradece a plateia e recebe os aplausos e fica. Muito bem. Foi ótimo. Na próxima aula nos vemos. Bom final de semana para vocês. Isso, bom fim de semana. Ok, turma. Já estão aguardando. Pode entrar a próxima turma. Isso. Já vão se aquecendo, vão terminando de calçar as sapatilhas de ponta, tá? Se alonguem, nós já vamos iniciar. Arruma direitinho a fita da sapatilha. Nada de ficar a fita de sapatilha solta. Isso. Professora, com licença. Oh, pois não, Lisa. É que aconteceu uma coisa. O que foi? Minha mãe acabou de me ligar e disse que vai se atrasar. Será que eu poderia ficar e ver as meninas? Ah, você poderia ter assistido aula, mas eu tenho uma ideia melhor. Agora daqui um minutinho que eu vou buscar uma coisinha. Lembra que eu comentei com você sobre o nosso próximo assunto na nossa aula de balé? Então, aqui tem um livro, Os Contos de Balé. Você pode sentar ali e ficar lendo enquanto você aguarda a sua mãe. Melhor assim você já vai ficando atenta sobre os assuntos. Professora, que livro lindo! Ele é muito Gente. especial. Nossa, tem copélia, quebra-nozes. Ai, não acredito. Tem lavaiadé? Lá vai a Débora também. Professora, eu adoro lavaiadé. Será que assim um dia eu poderia dançar na pontinha dos pés? Com certeza, Lisa, continue se dedicando, tendo disciplina, não falte nunca as aulas, seja disciplinada, você vai conseguir. Sabe, nós podemos realizar todos os nossos sonhos, porque os sonhos eles podem se tornar reais, basta você querer. Ai, eu não posso. Isso, fique à vontade ali, isso, ok, todo mundo de pé, vamos lá, um pouquinho mais pra cá, por favor, quinta posição do lazer, e 5, e 6, e 7, e 8, e andou.
jazz hoje, que ela levou um susto, né? Muito obrigada, meninas. Agradeço, claro. Isso. Nós estamos muito felizes, não estamos, bailarinas e bailarinos? Isso, hoje é nosso dia grande, um dia especial. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me trazido a Palmas no Tocantins. Para quem não me conhece, eu tive uma escola de danças no Paraná por mais de 25 anos e eu vim para cá e vendi a escola continuou funcionando lá com meu nome e eu disse que eu ia trocar aplausos por palmas quando me disseram que eu viria para cá, né? E aí me pediram, você vai abrir escola lá? Eu falei, não, me aposentei, não vou mais abrir escola não. E passaram-se alguns anos, eu estava pensando em fazer outro negócio, mas quando a gente é picado pelo bichinho da dança, a dança não sai da gente. E essas meninas eu tenho certeza que tem uma sementinha da dança já plantada nelas. E esse ano
eu resolvi então reabrir a escola com um novo conceito, que é a Conclasse, uma escola de balé clássico com boas maneiras, com etiqueta. E eu estou muito, mas muito feliz por ter realizado esse sonho, de ter organizado essa escola, de ter vocês, pais, nos prestigiando e principalmente por estar acreditando no nosso trabalho. Nós amamos aquilo que nós fazemos com muito amor, com muito carinho, e eu quero agradecer em especial a Natália. Cadê a Natália? Natália, minha filha. Minha parceira, minha sócia. Natália, desde pequenininha, começou no balé assim, petitiquinha, mas era danada, viu? O negócio dela não balé não, sabe? Ela só gostava de bagunçar mesmo. E eu tô falando assim, por que eu tô tão feliz, né? Porque hoje a minha filha tá aqui, trabalhando comigo, minha parceira. Se não fosse por você, Natália, metade disso talvez não teria sido realizado. Quero agradecer a minha outra grande parceira, Cristiane. Que o ano passado nós nos conhecemos, dançamos juntas no Balé Popular do Tocantins, que eu também quero agradecer o Jefferson, vem cá, Jefferson, que também fez a nossa parte técnica, a parte de direção, por eu poder estar aqui no palco, né? É um dos meus maiores incentivadores para abrir escola. Eu falei, não vou, não é. O ano passado a Lilian estava em dúvida, o que ela fazia da vida dela? Eu falei, você tem que dançar. Aí depois que ela entrou, participou do nosso espetáculo ano passado, acho que foi o empurrão para ela falar, eu vivo disso aqui, eu gosto disso, e tá aqui hoje, né? Esse espetáculo lindo, o primeiro espetáculo. E eu estou muito orgulhoso de você, Lilian, pelo trabalho que você fez assim, por tão pouco tempo, né? Essa plateia cheia, as crianças todas lindas, né? Estou muito feliz por você e espero que ano que vem seja muito mais forte do que foi esse ano. Obrigada. E esse foi o nosso primeiro espetáculo. Estamos começando, plantando uma sementinha aqui no Tocantins. Eu estou muito feliz. Quero agradecer demais essa plateia. E vamos fazer uma reverência mais bonita ainda para todo mundo? E muito obrigada. As crianças, agora vamos fechar a cortina. As crianças, elas vão ser entregues aos pais lá na sala VIP, certo? Ah, peraí, fecha a cortina não, porque... Muito obrigada, gente. Foi um